Vamos para mais um cafezinho? Eu tava pensando, e aí continuar na mesma linha do que eu tô falando aí, design de código, de coisas de desenvolvedores que vão tomando maturidade, né? E em falar da regra da janela quebrada, né? Essa regra, ela tá, eu não sei se é uma regra, uma teoria, assim, ela tá no livro The Pragmatic Programmer, que infelizmente o meu não tá aqui, eu tenho que pegar, eu sei com quem tá. E ela basicamente ela diz isso, né? E ela serve para seu projeto pessoal, o código da sua empresa, a sua vida, a sua casa, né? Então, assim, tudo da sua vida é uma regra que vale para tudo, assim, uma regra que é meio universal, que é assim, não deixa janelas quebradas, né? Que é essa regra, né? O cara conta que estava andando pela vizinhança e ele percebeu que tinha algumas janelas quebradas na vizinhança, né? E que isso aí meio que desvalorizava toda a vizinhança. Que aí ele cria uma teoria, né? Aí eu não sei se ele cria ou se ele cita, faz muito tempo que eu li o livro, que toda vez que você tem uma janela quebrada e você não conserta ela, você demonstra desleixo. E você influencia os outros a também demonstrar desleixo, né? Então imagina ali, tipo, que você tá andando numa vizinhança, tem as janelas quebradas e você fala, pô, por que eu vou cortar minha grama, né? Eu acho que o cara até cita isso, não sei, faz muito tempo que eu li. Por que eu vou cortar minha grama? Aí você deixa a grama crescer. Aí o outro fala, pô, essa vizinhança tá feia, né? E aí você começa ficando desleixado com toda a vizinhança. Então, assim, como é que a gente entra numa situação dessa onde tudo tá ficando ruim e a gente tem que deixar melhor? A gente começa a consertar as janelas, né? Então, assim, consertar as pequenas coisas para quê? Para não dar justificativa para as outras coisas. Ou a gente faz o seguinte, a gente não se importa com essas janelas quebradas e segue mantendo cuidado, ignorando elas, né? Então isso funciona também para código, né? Tipo, meu código tá ruim, eu tenho um débito técnico. Então, assim, a gente tem que manter a moral da tropa, assim, uma coisa que o pessoal sempre fala assim, manter a moral da tropa alta. Eu não gosto desses termos, né? Eu não gosto de termos militarizados, né? Mas, assim, o pessoal fala manter a moral alta, né? Mas, assim, é uma questão de moral, né? Moral no sentido de não moralidade, mas de sentido de estímulo, né? De identidade. Eu nem sei explicar direito, mas assim, você tem de sentido coletivo da, do estímulo, né? O estímulo coletivo, né? Não é uma moral de moralidade, né? Mas você tem essa questão das janelas quebradas, né? E aí, uma das práticas que eu levo sempre assim, eu sempre trabalhei em projeto legado, né? Tipo, teve só um emprego que, assim, eu peguei um projeto que era basicamente reescrever todo o framework que existia em novas plataformas, tudo olhando, era um projeto muito legado, tudo olhando para nuvem, cloud, containers e Kafka, né? Mas a grande maioria dos meus empregos foi projetos legados e, tipo, consertar coisas que estão lá mais de 5 anos, às vezes mais de 10, né? Alguns projetos que eu pego no meu emprego hoje têm mais de 10 anos, né? Ah, mas, assim, tipo, e são projetos com muitas pessoas, então vai ter muito problema de design de código, vai ter muito problema muito problema, assim, tipo, tanto que às vezes eu falo pro pessoal assim, não, saí de uma reunião que eu tava mostrando uma solução, fiquei 2 horas lá provando o que tem que ser feito, né, discutindo as diversas soluções, mostrando qual era o problema. Isso é muito comum, porque projetos muito grandes, projeto muito grande, com muitas pessoas, tem muitos problemas, né. Mas o que eu, Vitor Osório, faço para melhorar esses projetos, tanto no curto, no médio e no longo prazo, né? Para quem é novo aí, toda família, classe média, assim, que o pai queria estimular a leitura, né? Na década de 80, tinha um conjunto de livrinhos chamado Manual do Pequeno Escoteiro, né? Que era da Disney, né? Manual do Escoteiro Mirim, né? Manual do Escoteiro Mirim. Era da Disney, assim, tipo, dá até vontade de comprar para meus filhos, né? Era da Disney e a gente, assim, era uma coisa para criança brincar, né? Era um guia de brincadeiras para crianças, principalmente que morava em casa. Isso era muito comum nos anos 80, acho que nos anos 90 já tinha, também, provavelmente no começo dos anos 90, final dos 80.
E eu lembro de uma coisa que tinha lá, que era a regra do escoteiro. E eu lembrei disso na época que eu estava na faculdade, né? Que eu instituí na minha república a regra do escoteiro para pia, né? Porque a pia era um problema. E eu até faço assim, né? Eu falo assim que o código parece uma pia de república, né? As pessoas vão usando, vão usando, vão usando, e tem pessoas que usam a pia e deixam ela mais suja do que ela já estava, e tem pessoas que elas usam a pia e deixam ela mais limpa do que ela estava, né? E a regra a regra que tinha lá no manual do escoteiro mirim era que você nunca devia deixar o equipamento mais limpo, mais sujo do que você encontrou. Você sempre devia deixar ele mais limpo. É uma regra que trabalha muito a entropia, né? Tipo, toda vez que a gente interage com o sistema, a gente adiciona energia, e quando adiciona energia, você adiciona entropia, adiciona bagunça no sistema, né? Então, assim, você está adicionando funcionalidade, você está adicionando bagunça, você está adicionando... E aí você pode lembrar aí que eu falei do dev estratégico e o dev tático, né? O dev estratégico, ele vai sempre tentar usar a regra do escoteiro, que é, eu vou sair do acampamento deixando ele mais limpo do que eu encontrei. Não quer dizer que eu vá deixar ele 100% organizado. Só quer dizer que, tinha um negócio lá que estava meio feio, resolvi aquele probleminha ali, adicionei aquilo numa funcionalidade que eu estava fazendo, que mexia naquele código, né? Uma coisa que a gente nunca pode fazer é mexer em código que está funcionando e que a gente não sabe como funciona, né? Tipo, então é isso que eu sempre faço, né? Tipo, se tem aquela classe ali que, pô, eu sei que isso está acontecendo, eu sei que tem uma coisa naquela classe ali que não devia estar sendo feito, se eu não for obrigado a mexer ali, eu não vou mexer, né? A não ser que, pô, aquela classe usa ali um helper. Helper é um tipo de função que eu odeio, assim, sempre que tem um helper, eu falo assim, pô, eu boto no comentário, olha, não use, né? Então, a não ser que tenha um helper que eu vou ter que mexer no helper e aí quebra aquela classe, né? Mas assim, eu nunca mexo em classe que eu não deva mexer, que eu não esteja mexendo nas minhas alterações, principalmente quando falando de projetos muito grandes, com muitos efeitos colaterais, então assim, é muito complicado fazer isso, né? Então a regra do escuteiro, eu acho ela muito boa para resolver o problema das janelas quebradas, né? Porque assim, eu não vou consertar todas as janelas do meu bairro, né? Primeiro que eu não sou dono de todas elas. Depois, assim, mas eu posso cortar minha grama, né? Eu posso assim, tipo, cortar minha grama, fazer um enfeitinho ali, botar um negocinho ali para deixar a vizinhança mais bonita. Então, é isso que a gente tem que levar, que complexidade de código, né? Código sempre vai tender a ficar mais complexo, né? Todo projeto ele vai começar, e não adianta a gente lutar contra. Falar assim, não, eu quero que esse projetinho fique simples. A filosofia Unix, ela é muito legal, ela funciona, e ele fala assim, faça um programa que faça uma coisa. Sim, mas aí a gente está falando do quê? De um toolbox lá para sistema operacional. Então, assim, a filosofia Unix, ela se aplica ali para algumas coisas, ela pode ser usada dentro do seu código, dentro do seu projeto, para componentes, né? Mas ela não pode ser usada para o seu projeto em si. Então, quanto mais você cria funcionalidades do seu projeto, mais você adiciona complexidade, mais você adiciona mais você adiciona complexidade, mais você adiciona entropia. Então vai tender a ficar bagunça. E aí você tem o quê? Você vai sempre tentar que em toda interação eu vou ter que deixar o equipamento mais limpo do que eu encontrei. Então, assim, vai recolhendo as coisas ali, vai tentando ajeitar as coisas. Ou, se você não conseguir fazer isso, vai deixando comentários, vai deixando ideias em comentários, né? Ou vai comentando com o time, né? Assim, você trabalha em time, você pode conversar com outras pessoas. Uma coisa que eu sempre fiz foi, poxa, e tal classe, como é que a gente levantar dentro do time, assim, o que a gente poderia fazer com tal classe? Como é que a gente resolve tal classe, né? Hoje em dia eu trabalho num projeto que eu acabo ficando um pouco só por causa do meu fuso horário, né? Eu trabalho um projeto que tem galera de Kuala Lumpur, tem um pessoal na Ucrânia agora, tem um pessoal em Dublin e tem eu aqui. Então, assim, tipo, o pessoal de Kuala Lumpur quase não falo. Que muitas vezes são meus pares mais, assim, tipo, de trabalho mais próximos estão lá, por causa da diferença de fuso, né? Então, assim, eu acabo substituindo algumas pessoas lá. De senioridade também, né? Porque eu sou senioridade aqui Dublin e tem um outro par lá.
Mas mas eu quando eu trabalhava em times, né? Eu sempre perguntava assim, cara, o que a gente pode fazer com tal classe? Ou vocês viram ali que tem tal problema em tal classe? Eu acho que dialogar no projeto já começa a resolver o problema. Porque assim, se você conseguir na conversa do dia a dia de maneira hábil, não adianta você falar assim, pô, cara, aquela classe tá uma merda. Se você falar isso, você perdeu. Você perdeu, cara. Você perdeu a pessoa. Porque assim, uma vez eu falei isso, pô, mas essa classe tá uma merda. Quem foi que fez isso? Era meu chefe, né? Mas ele tava de boa, porque eu tava há 3 semanas trabalhando num código e ele falou assim, nossa, ele já sabia que eu tava me lascando aquele código. Então eu entendo a sua raiva, que realmente esse código tá uma merda. E tinha contexto para aquilo, né? Muitas vezes quando a gente olha um código ruim, muitas vezes ele tem um contexto, né? O contexto do código que meu chefe fez que era ruim era porque foi muito rápido, muitas pessoas tentando fazer uma coisa ao mesmo tempo, e aí saiu funcionando, e aí deixaram lá e foi adicionando complexidade, mas não foi pessoas de alta funcionalidade adicionando complexidade, né? Mas esse código que eu falei, já até revisei ele, já me melhorei ele absurdamente. Mas voltando ao que está falando aqui, né? A gente pode levantar, trazer na discussão tipo, os pontos de melhoria e discutir com o time, gente. Eu acho que discutir com o time sobre o que a gente pode fazer para melhorar o nosso código é a melhor coisa. Isso não precisa ser feito de forma oficial. Isso pode ser feito num cafezinho, tipo, você vai lá, senta e vai conversar. Pô, cara, eu vi a classe tal, o que que é? Aqui dali eu acho que é uma classe Deus e a gente precisa diminuir ela porque ela tem muitas responsabilidades. Quem que escreveu ela? Ah, pô, cara, qual foi o contexto que você escreveu ela? Tipo, a pessoa fala, não, era muito júnior. Tipo, você vai discutindo, vai conversando, né? Conversar é muito legal, que é, por exemplo, o que eu faço aqui, né? Então é isso, pessoal. Recapitulando isso tudo que eu falei que, assim, todo projeto ele tende a ter um nível de complexidade e entropia, e a gente não pode deixar as coisas bagunçarem, né? Então, assim, a gente usa a regra do escoteiro, que é sempre deixar o acampamento mais limpo do que a gente encontrou, para não ter janelas quebradas, né? Então, assim, eu espero que esse cafezinho tenha te ajudado e discuta com o seu time aí a capacidade do seu código e bom dia!